Boa tarde, senhores avaliadores que prestigiam a minha apresentação, alunos aqui presentes. Meu nome é Margarete Patrocínio e minha orientadora é a professora Juliana. O meu tema do trabalho é um processo de enfermagem aplicado ao paciente portador de lesão por pressão, um relato de experiência. Essa experiência ocorreu durante o curso de graduação de enfermagem no Centro Universitário FAESA, no estágio curricular de saúde coletiva, onde tive a oportunidade de participar da aplicação e acompanhamento do processo de enfermagem na assistência a um paciente com lesão por pressão em ambiente domiciliar, o qual o relato dessa experiência tornou-se o objetivo desse estudo. O paciente estava exposto a fatores extrínsecos e intrínsecos que contribuiu para o aparecimento de uma lesão, o que o não tratamento poderia levar esse paciente a correr riscos. Então, as consultas de enfermagem eram realizadas pela manhã, nas segundas-feiras, e favoreceu ao paciente o acompanhamento e tratamento da lesão. As consultas de enfermagem são privativas do enfermeiro, conforme a Lei 7.498 de 86. Além disso, foi necessária a realização das etapas do processo de enfermagem de modo deliberado e sistemático, que referencia o artigo 1º do COFEM 358 de 2009 e que é realizado em ambientes públicos ou privados. Nos objetivos geral, vamos estar demonstrando a importância do acompanhamento do enfermeiro aos pacientes portadores de lesão por pressão que se encontram em domicílios, e no objetivo específico vamos estar apresentando uma breve revisão da literatura, descrevendo também a utilização das consultas de enfermagem no acompanhamento deste caso, baseando-se em referência da profissão e linguagem padronizada para a enfermagem. O processo de enfermagem ele emerge como um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática, aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional. Então, é importante termos a empatia pelo paciente, com um olhar holístico, pois o tratamento não se limita apenas ao físico, mas também ao psicológico, social e espiritual. Recapitulando, que lesão é um dano localizado na pele, pode ter rompimento ou não, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivos médicos ou de outros artefatos, resultante da pressão intensa ou prolongada em combinação com cisalhamento. A avaliação foi conforme referências de classificação, segundo a NPUAP de 2016, Esse artigo ele classifica os estágios de 1 a 4, nos traz as definições, se a pele está íntegra, se teve perda total ou parcial, e os seus aspectos relacionados, se tem eritema, exudato, se foi profundo, se teve exposição de fáscia, se teve exposição de ossos, e também as não classificados, as lesões por pressão tissular profunda, dispositivos médicos e por aí em diante. Então, ele não classificações. A metodologia usada é um relato de experiência a partir da unidade básica de saúde, onde era ali uma equipe, saía pelas manhãs, na orientação também dos agentes de saúde, e o acompanhamento da preceptora, eram realizadas essas consultas ao paciente idoso em domicílio. Para a coleta de dados foram utilizados o referencial teórico de Wanda de Aguiar Horta, que nos dá ali todas as diretrizes dos cuidados e das necessidades básicas humanas. E para as etapas de diagnóstico, planejamento e intervenções de enfermagem, foram utilizados os referenciais da linguagem padronizada para enfermagem, que é o NANDA, 2019 e 2020. Também as classificações de resultado de enfermagem do NOC e as classificações de intervenções de enfermagem do NIC. Por tratar-se de relato de experiência, não foi necessário submeter ao Comitê de Ética em pesquisa.
mas foi aplicado o termo de autorização de imagem e preservado a identificação da paciente a fim de evitar quaisquer constrangimentos relacionados ao estudo. Então, esse estudo foi realizado em 5 etapas, na coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação de enfermagem. Está respaldado na resolução COFEN 358 de 2009. Então, nós vamos agora ver cada etapa, como foi procedida. Na primeira etapa, nós temos a consulta de enfermagem, onde ali nós coletamos dado, o enfermeiro ele realiza a anamnese e o exame físico, e o foco pode ser tanto individual, familiar ou comunitário. Depois da entrevista, realiza-se o exame físico focado na habilidade técnica do enfermeiro, onde acontece a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Então, mediante aí a lesão observada na primeira visita domiciliar, apresentando, a paciente apresentando aí uma lesão por pressão em região isquio à esquerda, aproximadamente 8 por 5 centímetros de deslocamento, 1 centímetro de profundidade, com as bordas regulares, apresentando tecido desvitalizado, aderido de coloração amarelada por quase toda a extensão da lesão, presença de exudato de coloração amarelada e espesso, e moderada quantidade, e sem odor. Foram selecionados, então, os principais problemas de enfermagem associados às necessidades humanas básicas de Wanda de Aguiar Horta, conforme nos traz o quadro abaixo. Então, selecionamos os problemas e trazemos, vimos ali quais são as necessidades humanas básicas do paciente. Então, no problema hipertensão não controlada, a necessidade de regulação. No problema lesão em região de isquio esquerdo, necessidade de integridade da pele, autoestima e autoimagem. Problema da má alimentação, necessidade de nutrição e hidratação. Problema na genitália, hiperemiada e com pápulas, necessidade de cuidados corporais. O problema deambula com auxílio, necessidade de locomoção. Então aí partimos, mediante a isso, para a segunda etapa, que é o diagnóstico de enfermagem. Então esse é o momento em que o enfermeiro vai analisar todos os dados que foi coletado na primeira fase, identificar aí os desequilíbrios, isso dentro de uma perspectiva de passado, presente e futuro. Necessário a utilização do protocolo e também de referências internacionalmente aceitas. Então foi usado aí o NANDA 2018-2020, onde chegamos os principais diagnósticos para este paciente: risco de função cardiovascular prejudicada, com hipertensão não controlada, integridade da pele prejudicada relacionada ao fator mecânico, com exemplos dados aí foi a força de cisalhamento, pressão e mobilidade física. Na nutrição desequilibrada, menor que as necessidades corporais, então ingestão de alimento menor que as porções diárias recomendadas. Risco de queda evidenciado pela dificuldade da marcha, histórias de queda, pacientes acima de 65 anos, sequelas motoras prévias. Então, dado aí os diagnósticos, nós passamos para a terceira etapa, que é o planejamento de enfermagem. Então, os resultados esperados, nessa etapa, o momento de traçar metas alcançáveis e realistas. As suas ações, ela pode resolver, prevenir, controlar os desequilíbrios encontrados nessa etapa. Então, aí nós vamos fazer os planejamentos para essa paciente que aderiu ao tratamento medicamentoso, diminuir níveis de hipertensão, cicatrizar a lesão em região de isquio esquerdo, melhorar padrão alimentar e melhorar higiene íntima. E também prevenir as quedas. Partimos para a quarta etapa, que é a implementação de enfermagem. Então, esse é o momento de agir.
né? A ação é uma concretização do plano assistencial que foi formulado até o momento, e agora vem as intervenções. Então, as intervenções para este paciente foi orientar quanto à alimentação saudável, monitorar a ingesta de medicamentos prescritos, realizar curativo diariamente ou sempre que necessário, fazer o controle da pressão sobre a área do corpo, com mudanças de decúbito, os posicionamento, ofertar uma cadeira de roda ou muletas, na assistência do autocuidado, melhora da higiene íntima. Então, fases da evolução aí na imagem, né? Assim, com a finalidade de aumentar a capacidade de proliferação tecidual da lesão em questão, optou-se pelo uso de hidrogel, por de acordo, né, com o Ribeiro 2014, é um gel estéril que promove hidratação, cicatrização e proteção da pele, além de aliviar a dor mediante umidificação do leito da ferida e diminuição do nociceptor nas terminações nervosas expostas. Então, segue aí as imagens com as suas evoluções logo abaixo. Podemos presenciar, né, uma evolução satisfatória dessa lesão. Então, aí vem a quinta etapa, que é a avaliação da enfermagem. Então, é aqui que todo o nosso trabalho vai fazer sentido. Então, foi analisado o que estava funcionando e o que não estava, quais a resposta do paciente, para podermos fazer, né, se era necessário mais adaptações ou não. Sendo assim, concluindo as 5 etapas, nós vamos passar então para os resultados. E os resultados deste trabalho foram positivos, já que possibilitaram o aprimoramento no tratamento de úlcera por pressão, permitindo uma melhor capacitação ao manuseio das lesões. Então, vale ressaltar que o envolvimento e o apoio dos familiares foram fundamentais para a evolução dos tratamentos. Identificar os resultados dos pacientes que são responsivos aos cuidados de enfermagem é um trabalho crítico, conforme os enfermeiros enfrentam o desafio de implementar registros eletrônicos de saúde e, ao mesmo tempo, eles enfocam o custo, a segurança e efetividade dos cuidados nesse sistema de cuidar a saúde em constante modificações. E aqui eu termino minha apresentação e obrigado.